Segundo Reis, capítulo 13, versículo 14 a seguir, diz assim: E Eliseu estava doente da sua doença, que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios até em Afeca, até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes. E cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Eu peço a Tua bênção sobre ela, em o nome do Senhor Jesus. Todos digam graças a Deus. Amém. Irmãos, eu quero começar nesse domingo uma série de mensagens. Tem como tirar esse ruído que está acontecendo? Tem como? É o vento, né? Está faltando uma parte aqui no microfone. Eu vou fazer o seguinte, para não atrapalhar a mensagem, eu vou tirar o microfone. Energia é importante, mas energia sem foco também não leva a lugar nenhum. O fogo. Existe uma diferença entre o fogo de um incêndio e o fogo de um maçarico. O fogo de um incêndio, ele queima e logo ele apaga. Mas o fogo que é projetado pelo maçarico, ele é capaz de derreter ferro. E qual é a diferença dos 2 fogos? Você sabe? Um é concentrado, o outro não. O que é concentrado é porque nele existe foco. Foco é a concentração de força na mesma direção. Então eu preciso que você nessa noite tenha foco. Até a última flecha. É sobre isso que eu quero começar a falar com você hoje. A Bíblia diz em 2 Reis, foi um tempo muito difícil para o povo de Israel. A Síria havia invadido e havia atacado por inúmeras vezes o povo hebreu, a ponto de muitos deles já não morarem mais em suas casas. E era uma situação muito opressora. Levavam seus alimentos, seus mantimentos, roubavam suas colheitas, estupravam suas mulheres, escravizavam seus filhos. Por algumas vezes, Deus usou o profeta Eliseu. E Eliseu, completamente tomado pelo Senhor, ele livrou Israel das mãos dos sírios. Mas agora é chegado o momento em que Eliseu estava muito doente. Aquele profeta da porção dobrada agora estava doente. E ele estava à beira da morte. E o rei de Israel então desceu até o profeta, porque ele já não sabia mais o que fazer e nem como lidar com aquela situação. Ele estava desesperado porque ele sabia que o profeta estava para morrer. E ele precisava de que Deus intervisse naquela situação. E ele vem até o profeta e clama ao profeta e diz: meu pai, meu pai. Ele estava desesperado, ele precisava de uma intervenção divina. E o profeta, que já estava acamado,
diz ao rei: pegue o arco, pegue as flechas. E o rei então pegou o arco e a flecha. E o profeta disse: abra a janela. Abre a janela. E ele abriu a janela. Ao abrir a janela, ele mandou que o rei atirasse uma flecha por aquela janela. Mas antes, ele pegou sobre as mãos do rei, com o arco, colocou as mãos sobre as mãos do rei, e o rei então puxou a flecha e soltou. E quando o rei soltou a flecha, o profeta se alegrou e disse: essa é a flecha do livramento. Com essa flecha, Deus vai livrar o povo de Israel. E o profeta então deu mais uma ordem: agora pegue as flechas e fira a terra com a flecha. E o rei pegou aquela flecha e feriu uma, feriu duas, feriu três e parou. E o profeta se indignou. O profeta que estava entusiasmado, alegre, animado, porque ele viu a derrota da Síria, agora ele indignou. E ele ficou muito nervoso com o rei e disse: por que você parou? Por que você feriu só 3 vezes? Você deveria ter ferido muito mais vezes. E a Bíblia diz que o rei feriu só 3 vezes. Posteriormente, o profeta veio a morrer. E aquele rei lutou contra a Síria. E por só 3 vezes, ele feriu a Síria. Ele venceu a Síria. A pergunta é: por que aquele rei não deu mais golpes na terra? Por que aquele rei parou na 3ª? Por que ele não foi mais? Por que ele não colocou mais força? Por que lhe faltou energia? Por quê? É sobre isso que eu quero falar com você. Energia. Até a última flecha. Até a última flecha. Por que ele parou de ferir a terra? Por quê? Será porque ele não conseguiu enxergar nenhuma conexão? O que tem a ver ferir a terra com ferir os sírios? Tem a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Talvez foi isso que ele pensou. Talvez ele não entendeu o que Deus queria fazer ali. E por causa disso, o povo de Israel sofreu muito tempo nas mãos dos sírios. Aquela atitude provocou mais opressão, mais sofrimento. E a minha pergunta é: aonde o rei fracassou? Aonde o rei fracassou? Aí eu faço uma outra pergunta: seria de fato aquilo um fracasso? Ou uma desistência? Fracasso ou desistência? Fracasso ou desistência? Ele fracassou ou ele desistiu? Essa é a minha pergunta para você nessa noite. Por inúmeras coisas que não deram certo para você. Por inúmeras coisas que você diz ter fracassado. Por inúmeras coisas que te impediu de alcançar o resultado desejado e de ir até o final. A minha pergunta é: será que de fato você fracassou? Será que de fato foi um fracasso ou foi uma desistência? Às vezes a gente confunde as coisas. Algumas pessoas às vezes chegam e dizem: sabe de uma coisa, eu vou deixar de ser um líder. Eu estou muito cansado. Eu vou desistir de liderança. Eu estou muito cansado. Eu vou desistir de perseguir os meus ideais. Eu vou desistir de perseguir os meus objetivos. Eu vou desistir de perseguir os meus sonhos. Por quê? Não, porque eu estou muito cansado. Ei, se você está cansado, o que você precisa não é desistir. Você precisa de descansar. Você entende isso? Tem muita gente invertendo as coisas. Aquele homem, ele fracassou? Não, ele desistiu. Ele desistiu. Ele simplesmente parou de ferir a terra.
quando eu leio essa passagem, quando eu vejo essa situação, eu vejo que a decepção do profeta foi que o rei não percebeu que a medida de ferir a terra seria a medida da intenção de Deus para com ele, com poder e fazer coisas extraordinárias e coisas poderosas. Ele simplesmente desistiu. Às vezes eu fico me perguntando, quantas vezes que eu não fui bem sucedido? Quantas vezes que eu não alcancei meu objetivo? Quantas vezes que eu poderia ter tido um resultado diferente e não tive? E, às vezes, cheguei até a transferir a responsabilidade para Deus, mas aonde estava Deus? Por que Deus não fez? Por que Deus não agiu? Por que não aconteceu? E a pergunta é, por que eu não fui um pouco mais? Por que eu não orei um pouco mais? Por que eu não insisti um pouco mais? Por quê? Porque eu tive expectativas de menos. Porque eu não tive um pouco mais de expectativa. Porque eu não tive um pouco mais de energia. Porque eu não tive um pouco mais de esforço. Porque eu não jejuei um pouco mais. Porque eu não orei um pouco mais. Quantas vitórias perdidas. Talvez na sua vida. E você perguntando aonde estava Deus. E a pergunta de Deus é, aonde estava você? Porque Deus deu a oportunidade. Deus disse ao rei, atire a flecha. Vira a terra. Deus fez a parte dele, mas o rei não fez a dele. Eu e você precisamos entender que Deus não age de forma unilateral. Deus age de forma bilateral. Você quer que Deus faça, mas a pergunta é, e o que você tem feito? O que está te faltando? Foi justamente isso que aconteceu com aquele homem. Ele poderia ter ferido mais, mas ele desistiu. Ele parou ali, ele não foi além daquilo. Será que isso de alguma forma se assemelha com você? Será que você é o tipo de gente que faz somente aquilo que te é pedido? Quando é pedido? A pergunta é, em que área da sua vida você se parece com esse rei? Em que área da sua vida você deveria ter ido um pouco mais e você não foi? Que área? Deus deu uma palavra. Esta é a flecha do livramento. Essa é a flecha do livramento. Com essa flecha, Deus vai livrar a Israel dos sírios. Mas parece que aquela palavra não se cumpriu como ela deveria ter se cumprido. Será que isso também não se assemelha em alguma área da sua vida? Na qual Deus lhe deu palavras, na qual você alimentou uma convicção, na qual você creu, mas de repente as coisas não aconteceram, como o profeta disse, como se foi orado, como você acreditou, como você esperava. Talvez as coisas não aconteceram nesse propósito. E aí, nós ficamos assim, mas por que essa palavra de Deus não se cumpriu na minha vida? Porque a palavra de Deus era, essa é a flecha do livramento, acabou. Mas não acabou, foi só 3 vezes. Romanos 3,4 diz, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Números 23:19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependam. Muitos de vocês já tiveram palavra de Deus, receberam palavras do céu sobre a sua vida, tiveram evidências, mas as coisas não aconteceram. E as coisas não aconteceram e a pergunta é, por quê? Por que as coisas não aconteceram?
O profeta Eliseu profetizou a flecha do livramento. Mas a flecha do livramento não veio como deveria vir. Não veio. O que faltou? Não foi a parte de Deus. Foi a parte do rei. Como eu disse, Deus age em parceria. Deus age fazendo a parte dele. Mas eu e você precisamos fazer a nossa. Eu e você temos uma parte nisso também. Aquele homem, ele, de alguma forma, ele acabou economizando. Ele economizou energia. Ele economizou flechas. E a pergunta é, será que isso era correto? Será que no reino de Deus nós devemos economizar? Sabe, a forma como nós fomos criados, a cultura na qual nós vivemos, uma cultura de aperto, de tudo na medida, tentando não gastar, para ver se sobra isso, ou se sobra aquilo. Isso às vezes faz com que nós sejamos assim também na nossa vida espiritual. Só que eu e você precisamos entender que Deus não funciona na cultura do aperto. Deus não funciona dessa forma. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus é um Deus que transborda. O cálice do Salmo 23 transborda. A vida de João 10 é abundante. A terra onde Deus leva o seu povo mana leite e mel. Deus tem o melhor. A cultura de Deus não é a cultura da economia para nós. A cultura de Deus é a cultura da abundância. E aquele rei, ele não entendeu isso. Ele não viveu assim. Ele economizou. Ele deveria ter enfiado a mão na aljava, tirado todas as flechas, ferido a terra inúmeras vezes, mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele tentou economizar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa que esbanja oração ou você é econômico em orações? Como é que é? Você é econômico? Você é econômico? Não, pastor, eu sou muito econômico nas minhas orações. Olha, eu oro só 5 minutos e guardo tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Existem orações que não são respondidas. E uma delas, sabe qual é? Aquela que não é feita. Talvez muitas coisas não aconteceram ainda na sua vida, porque você economiza oração. Porque você ainda não fez o quanto necessário deveria fazer. Você é daquela cultura da economia. Sabe, a minha mãe, ela tinha uma mania lá em casa, talvez algumas mulheres aqui se identificam com isso. Mas eu não entendia a cabeça da minha mãe. Minha mãe ia na feira, ela comprava lá meia dúzia de jiló. Fazia 5, deixava 1. Eu não entendia aquilo. 6 quiabos. Fazia 5, deixava 1. Alguém sabe do que eu estou falando? Tem alguém que se parece com isso? Quem aí se identifica com isso? Não dá para entender. Eu falava, mãe, eu não entendo a senhora. Por que só deixou 1? O que nós vamos fazer com isso? Mas sabe o que era isso? Isso era uma ação inconsciente de uma vida na qual ela foi criada. A vida do aperto. A vida poderia dizer, uma vida em aperto. Ela foi criada assim. Então, a vida toda tentando economizar. Não, tem gente que comprou uma roupa nova. Aliás, ela era nova há 3 anos atrás, quando ele comprou. E até hoje, vestiu 2 vezes na vida. Você conhece gente assim? Está lá. Não, isso aqui é para uma ocasião especial. Meu irmão, todo dia é uma ocasião especial. Cada dia que você se levanta, que você acorda, que você abre seus olhos, você diz, eu estou vivo, é uma ocasião especial. Mas tem gente que não, guarda, está lá. Aquela coisa, não veste. 2, 3 anos, está lá a roupa. Aí depois aquilo... Aí, você sabe de uma coisa? Você sabe que roupa, a moda passa. Aí quando ele vai usar, já não está mais na moda. Já passou.
Tem uns irmãos aí que estão guardando aquelas calças de 1900, sei lá o quê, aquelas bocas assim, né? Ó, estilo Elvis Presley. Até hoje, esperando o momento. Pode ser que a moda volte e você consiga. Mas o que eu quero que você entenda nessa passagem aqui é que muitas vezes nós somos dominados por uma mentalidade de economia, que na verdade não é economia, é uma escassez, uma mentalidade de escassez. E essa mentalidade de escassez, a gente acaba trazendo e atraindo isso para a vida espiritual. E tem gente que tem tanto medo da morte a ponto de nunca viver. Tem gente que tem tanto medo do fracasso a ponto de nunca arriscar. Tem gente que tem tanto medo da dor a ponto de nunca descobrir o quanto ele é forte, o quanto ela é forte. Eu posso te dizer que nesse sentido, a vida não nos permite fazer de novo. Esse rei falhou. Ele falhou. Ele falhou porque a sua aljava estava cheia de flechas e ele não gastou até a última flecha. Ele desistiu. Ele desistiu. Existem pessoas que fizeram da desistência um estilo de vida. Existem pessoas que fizeram da desistência um hábito de vida. Talvez é um hábito para você. Tudo que você começa, você já começa com a mentalidade de que venha desistir no meio do caminho. Existe essa possibilidade. Você já começa assim. E com isso você tornou-se um colecionador de coisas começadas e não terminadas. E quantas delas estão na sua vida? Eu estava vendo um pequeno videozinho hoje, eu pedi para eles separarem ali. É um videozinho, acho que não dá nem 1 minuto, 30 segundos no máximo, que fala justamente da desistência. E eu gostaria que você assistisse esse videozinho e prestasse atenção e tirasse uma lição. Dá para fazer isso aí ou não? Vai dar? Vai dar? Para você tirar uma lição. Pode colocar então, por favor. Para você... Observe. Estão buscando ouro. Se parece com você, vamos colocar de novo para mim. Se parece com você em alguma área da sua vida? Vai lá. Ele está quase achando tantas pedras de ouro. Aí o outro achou uma pedrinha lá. Ele começou a reclamar da vida. Para mim nada dá certo. Quer saber? Vou sair daqui e vou para lá. É lá que está. Que lição que você tira para a sua vida? Se assemelha com você em alguma área da sua vida? Você está quase encontrando. Você está quase chegando lá. Você está a centímetros de alcançar em Deus aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas do nada, só porque você olha para lá, você preocupa com a opinião alheia, ou porque o outro está se dando bem, ou porque aparentemente está melhor do lado de lá, imediatamente você para com tudo, desiste de tudo. Foi justamente isso que esse homem fez. Ele desistiu. Deus não mandou ele parar de ferir o chão. Deus não mandou. Deus não nos mandou parar. E nós, simplesmente, nós paramos. Nós terminamos quando Deus ainda não terminou. Quantas vezes você termina o culto aqui, sem o culto ainda ter terminado? Tem gente que mal comecei a pregar, o culto dele já terminou. Dentro dele, ele já está pensando, nossa, eu estou numa fome, cheguei em casa, jantar. Olha, será que hora que vai terminar? Porque eu quero sair, ainda quero assistir alguma coisa na televisão. Muitas vezes nós terminamos coisas que Deus não terminou. Quando eu falo sobre a oração, você ora, você termina a oração sem que a oração ainda
esteja terminado. Pastor, quando é que uma oração termina? Uma oração termina, eu sei, é quando eu paro de orar. Não, é quando Deus para de falar. Essa é a questão. Que muitos de nós, às vezes, falamos, e quando Deus ainda nem começou a falar, a gente já levanta, sai e vai embora. Você termina antes de Deus haver terminado. E é interessante essa passagem, porque o que eu e você precisamos entender, o que eu e você precisamos parar e pensar somos o tipo de gente que está usando todas as flechas com toda a intensidade ou estamos guardando flechas ainda? A última flecha não é a respeito do que você pode fazer. A última flecha é a respeito do que Deus pode fazer através de você. É o quanto Deus pode te usar. Embora o profeta Eliseu fosse ali o agente de mudança, o agente de transformação, Deus tinha colocado na mão daquele rei o poder de mudar aquela situação. Tudo dependia de uma decisão e de uma escolha dele. E ele escolheu não continuar. E porque ele escolheu não continuar, as coisas não saíram como deveria ter saído. A última flecha é um chamado para você nunca se acomodar. Nunca. Para você gastar energia. Para você ir com toda a intensidade. Para você ir com toda a sua força. Porque muitas vezes você pensa que Deus desistiu de você, enquanto, na verdade, lá no fundo, você sabe que foi você quem desistiu. Foi você quem parou. Foi você que não continuou. Eu fico pensando, talvez tudo o que Deus queria, nesse último ato do profeta Eliseu, ainda vivo, foi achar alguém que não desistisse. Talvez é isso que Deus espera da sua parte, que você não desista. E eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus por sua vida. Eu quero orar para que você pegue o seu arco, que você pegue as suas flechas e que você não pare de ferir a terra, que você não pare de ferir o chão, que você seja, de alguma forma, forte e tenha energia naquilo que você faça. Talvez você veio aqui nessa noite pensando em desistir. Algo na sua vida que você disse, eu desisto. Mas essa palavra é para você, não desista. Não desista, porque a flecha do livramento está vindo para você. A flecha do livramento, Deus já preparou para a sua vida. Mas você não pode, de forma alguma, desistir. Vamos nos colocar em pé nesse momento.